que Deus tem para nos dizer hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso 25º Falando de Deus. E hoje iremos tratar de um assunto tão maravilhoso. O tema a qual iremos tratar hoje é o seguinte: crianças, modelo de como ser feliz. E iremos trazer hoje para esse nosso mais que especial Falando de Deus, nossa querida irmã Tia Rose e o pastor Delvair, para tratarmos deste excelente assunto: crianças, modelo de como ser feliz. E você, como nossos convidados especiais, esteja conosco, ouvindo, aprendendo e vendo o nosso programa Falando de Deus. E como nós havíamos anunciado, com muita alegria e com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui a Tia Rose e o pastor Delvair. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. E ontem foi comemorado o Dia das Crianças, e hoje eles que trabalham nessa área com muita alegria, com muita desenvoltura, hoje eles estão aqui para contar particularidades desse ministério infantil, também para dar o seu testemunho de conversão, testemunho de vida, como eles ingressaram nessa obra de fazer o trabalho com as crianças, nesse nosso tema glorioso, a qual nós escolhemos hoje para tratarmos: crianças, modelo de como ser feliz. A paz do Senhor, Tia Rose. A paz do Senhor, pastor Marcos. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, pastor Delvair. Pastor, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Queríamos saber primeiro de que igreja os irmãos pertencem e a localidade da igreja que os irmãos congregam. Nós estamos atualmente na Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nosso pastor presidente, Agenor Paulinho Duarte, né? Que inclusive mandou um abração para o senhor. Glória a Deus. Né? Falou: não esquece de mandar um abraço para o nosso pastor, né? Que ele está muito feliz que o senhor abriu essa porta para nós. Ela fica na César Guzzi, 857, no residencial Vila dos Ipês, em Catanduva. Catanduva. É uma cidade abençoadíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nossos espectadores já estão acostumados, porque hoje é o nosso 25º programa Falando de Deus, e os nossos irmãos, nossos companheiros aí, assíduos dessa programação, sabe que a primeira pergunta que sempre nós fazemos aqui aos nossos convidados é sobre o testemunho de conversão, como Jesus entrou na vida, de que maneira que o Senhor atuou dentro do vosso coração para convencer ao santo e glorioso Evangelho. Então, primeiro vamos ouvir da Tia Rose, como foi a sua conversão, irmã? Como Jesus te alcançou a sua vida? Pastor, a minha conversão foi no ano de 2002, em janeiro de 2002. A minha família, da parte do meu esposo, no caso, né, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, já serviam Jesus. E eles vinham sempre pregando o Evangelho para mim, até por eu nunca ter nascido, crescido num lar cristão, né? Nasci num lar não cristão. Devido ao momento, as situações que a gente vive na vida, tristeza, angústias, né? A minha cunhada, ela tem um dom do louvor. E nós morávamos nessa época na cidade de Campinas, né? Estado de São Paulo. E em janeiro ela foi passear, ia tirar as férias em casa, e ela foi convidada para louvar numa igreja próxima de casa, né? Assembleia de Deus também. Isso em Campinas? Em Campinas, na cidade de Campinas, onde a gente morava. Aí ela me convidou, fez o convite. Com muito... A gente fica muito nervoso, né? Quando a gente não serve a Deus e a gente vai para uma igreja cristã, a gente tem um pouco de medo, vou assim dizer, né? Medo até mesmo de ser crente, de ser cristão, ser crente, né? E naquele dia ela fez o convite e eu falei assim: não, eu vou sim com você, né? E quando eu fui para a igreja, né, em 2002, janeiro de 2002, eu tinha meus 22 anos de idade, estava para ir caminhando para os 23 anos. E quando eu cheguei na igreja, que eu ponhei os pés, meu coração bateu forte naquele dia. Alegria. Eu não sabia na realidade o que era aquilo, porque o meu coração estava tão acelerado. E eu lembro, foi eu, a minha cunhada e a minha filha menor, né, a minha filha mais velha, né, no caso, na época ela tinha 7 anos de idade.
E quando nós chegamos na igreja, a igreja é bem grande, e como a igreja era sempre muito lotada, né, já conhecia, porque minha sogra era de lá, na época que eles moraram lá, eu peguei e falei, vou sentar bem no último banco mesmo. É aquela coisa daquele, não a pessoa que não serve a Deus, né? Ela quer sentar sempre no último banco. Não quero que ninguém me veja. Não quero que ninguém, nem Jesus. A gente pensa assim. Aí quando eu sentei lá, o banco encheu, né? A igreja era um culto missionário, e o tema era como se fosse hoje, eu me lembro, pastor. Era a cruz que Cristo carregou por mim. E até me emociona ao falar, porque naquele dia, quando o culto foi acontecendo, meu coração acelerando, e uma emoção que eu não sabia o que era, que eu estava sentindo. Aí eu, no devido momento, eu achei até que eu estava até passando mal. O pastor começou a ministrar a mensagem. A mensagem era: Jesus carregou a cruz por você. Ele não te despreza, Ele te ama e Ele não esqueceu de você. Porque muitas vezes eu pensava que o Senhor não me via, por muitos sofrimentos da vida que a gente tem. E eu lembro que a minha filha estava ao meu lado, e aquela mensagem foi uma mensagem muito impactante para mim. Era como se eu estivesse pregando somente para mim. Ali como se não existisse ninguém na igreja, só eu. Mas eu lembro que eu falei para minha filha assim, aí, o pastor pediu para que todos ficassem de pé, e ele, né, fez a pergunta: quantos querem aceitar Jesus essa noite? E ele lembra muito bem que ele disse assim: filha, o Senhor está aqui, de braços abertos, te esperando. Nisso eu olhei para minha filha de 7 anos e falei para ela assim: segura na mão da mãe e não me deixa sair daqui, porque eu comecei a sentir algo muito estranho dentro de mim, meu corpo tremia. Conversão. E ali e o pastor falando: olha, muitas pessoas foram à frente aceitar Jesus, mas ele dizia: filha, Jesus está aqui de braços abertos te esperando. E então a minha filha falou assim: mãe, eu quero ir no banheiro. Eu falei assim: vai, mas volta rápido. Foi o tempo dela ir. E quando eu olhei para o lado, pastor, eu vi muitas pessoas, e eu falei assim: como que eu vou passar aqui? Mas naquele momento eu olhei para frente e vi Cristo ali me esperando. E aí eu falei: dá licença, dá licença, dá licença. E eu fui para frente. E eu chorei muito e pedi muito perdão a Jesus. Entregou a vida a Jesus. Entreguei minha vida para Jesus, pedi perdão para Ele. E o melhor de tudo é que a líder da mocidade, ela veio me abraçar. E quando ela veio me abraçar, pastor, ela começou a falar em línguas estranhas, coisa que eu não sabia o que era. E eu disse: Jesus, um dia eu quero falar com ela. E eu louvo a Deus, porque o tempo passou, ela foi minha pastora. E eu recebi, sim, o batismo do Espírito Santo. E quando nós saímos da igreja, pastor, uma coisa, porque eu tinha medo de servir a Jesus, pela minha família ser uma família não cristã. Então, assim, nós tínhamos os outros costumes, o senhor bem sabe. Então eu tinha medo de enfrentar eles, enfrentar a situação que eu ia viver. Proclamar Cristo, não negar o nome dele, enfrentar e ser valente. E no caminho, a ida para casa, minha filha de 7 anos virou para mim e falou: mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque eu não vi a hora de ser crente para louvar a Deus na igreja. Que coisa gloriosa. Você que costumeiramente acompanha o Falando de Deus, você vê aqui muitos testemunhos, cada um de um modo, cada um de um jeito, mas raramente alguém conta o testemunho de conversão aqui e não se emociona, porque é uma mudança drástica de vida, é uma alegria imensa, não dá para dimensionar. É a luz de Deus na pessoa de Jesus Cristo entrando dentro do nosso ser e mudando toda aquela treva, todo aquele problemeiro que a gente tem de pensamento, de ações, de atitudes, de a gente não saber muito bem as ações que tomar na vida no sentido espiritual. Jesus Cristo entra e Ele entra para reinar em nosso coração, e Ele muda completamente, drasticamente a vida daquele que decidiu a crer. E aí a pessoa então nunca esquece esse momento de conversão, porque é realmente o momento em que a pessoa tem um encontro com a felicidade. Jesus Cristo, talvez hoje, nesse momento, nesse nosso programa Falando de Deus, com o tema acerca das crianças,
mas talvez através desse testemunho Jesus está falando com você, falando ao seu coração, e Ele está fazendo um chamado para que você venha até Ele, assim como a tia Rose, você seja alcançado por Ele, moldado por Ele, mudado a sua vida por Ele, e você possa viver uma vida superlativa, uma vida abençoada, uma vida agraciada pelo unigênito Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Pastor Delvair, a conversão do irmão aconteceu junto já com a irmã Rose ou foi separadamente? Pastor, quero dizer para os irmãos que eu acho que eles perceberam que ela falou assim, que a minha mãe, a minha irmã, né, e meu pai, mas não citou meu nome. Eu acho engraçado de tudo, assim, que hoje eu olho assim, porque desde pequeno, mesmo não indo para a igreja, mas eu via, você sabia que você é escolhido desde o ventre? Mas a gente não entendia o que era isso, não entendia o que esse chamado, porque nós não tínhamos o Jesus conosco. Quando ela cita de que em 2002 ela aceitou Jesus, Deus começou a trabalhar na minha vida em 99, porque eu não posso dizer se foi uma bênção ou não, eu aprendi a dirigir muito cedo, com 10 anos de idade. E com isso me trouxe muitos problemas, de participar de racha de carro, e essas coisas, né, que não agrada o coração de Deus. Caminho errôneo. Muito errôneo, que meu casamento, como se diz, né, de cabeça para baixo. Então em 99, Deus já trabalhando na minha vida, tirou a bebedeira, tirou os vícios, né, e tudo que não agradava. Mas em 2002, assim que ela foi, depois de 6 meses, eu vendo toda a diferença que Deus fez no meu lar. A transformação. Isso foi justo quando nós começamos, pastor, a ter ideia. Meu sonho era vir para Catanduva em 2002, porque meus pais já tinham vindo para cá. Então, a minha ideia, quando eu disse para ela que quando eu viesse para Catanduva, eu ia aceitar Jesus. Então, quando chegou aqui, eu falei, olha, que eu arrumei a casa, falei, agora nós vamos mudar para Catanduva. Você chegando aqui, eu vou aceitar Jesus. Mas Deus tem uma forma tão grande de trabalhar, que assim eu comecei a cultuar. Falei, assim que a minha esposa chegar, eu vou aceitar Jesus. Só que não é do jeito que a gente quer. Um homem de Deus pregando, simplesmente eu senti aquele calor. E quem quer aceitar Jesus? Eu gritei bem alto, eu. E saí chorando. E aquele dia eu vi meu pai chorando, minha mãe chorando, todo mundo chorando. E ali foi um dia que teve festa no céu. Aleluia! Que coisa gloriosa! É impossível não sentir a presença de Deus. Uma gravação, em um estúdio, aonde quer que a gente esteja. Quando alguém dá testemunho da mudança que Jesus faz, é de dentro para fora, é interior. Ele vem, como ele fez aquela oferta gloriosa, aquela mulher, se tu soubesses aquele que te pede água, poderia te dar água, e essa água é a água da vida, que nunca mais você terá sede. Aquele que está em Cristo Jesus, uma fonte transbordando, jorrando do seu interior e permanente, fica jorrando, trazendo alegria, trazendo felicidade, ajudando-nos nessa caminhada de vida, de peregrinação aqui na terra. Que testemunhos maravilhosos, que coisa boa essa nossa conversa falando de Deus. E hoje nós temos um tema que é muito propício, até como em consequência do testemunho dos irmãos, crianças, modelo de como ser feliz. Quando a gente vem para Jesus, a gente se torna uma criança na dependência para com Deus, e aí a gente sabe qual é o modelo de ser feliz, é ser totalmente dependente de nosso Senhor. E o texto ao qual nós usaremos por base é o texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 15. Diz assim ali: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.
Então hoje, nesse nosso 25º Falando de Deus, sobre essa temática, nós queremos ouvir dos irmãos, primeiro da irmã Rose e depois do pastor Delvair, ouvir a opinião dos irmãos, com tanta sabedoria que os irmãos têm, já vi os irmãos ministrar, sobre a seguinte pergunta: como entender a frase dita no texto que nós lemos, não receber o reino de Deus como uma criança? O que Jesus estava dizendo? Por que ele disse essa frase? Eu, observando, vendo a palavra do Senhor, eu vejo assim a total dependência, como o pastor disse, nossa para com Deus. E quando a gente vê esse texto, né, a qual a gente vê que trouxeram as crianças aonde Jesus estava para abençoá-las, impediram as crianças de chegar até Jesus. Mas Jesus disse: não os impeçais. E Jesus disse que nós, para receber, né, como o Senhor falou, receber o reino do céu como ser uma criança. Eu olho assim e vejo como nós, como filho, como eu sou filha e tenho meu pai. E quando criança, eu não trabalhava para ter a comida, o brinquedo. Verdade. Dependia do meu pai e da minha mãe. Então tudo que eles me davam, eu recebia de bom grado, de coração aberto. E a minha dependência era total dos meus pais. Os nossos filhos dependem de nós. Eu vejo que a nossa dependência total para com Deus é isso: é receber o dom gratuito de Deus, a vida plena com Ele, viver plenamente com Ele, satisfeito, independente do que nós tenhamos nessa terra. Mas eu estou satisfeita com o meu Senhor que vive dentro de mim. Dá valor ao que Ele Me dá. tem dado. Graças a Deus. Pastor Levair, a pergunta é a mesma. Por que Jesus disse a seguinte frase: não receber o reino de Deus como uma criança? É magnífico, porque esse texto ele está relatado, né, em Marcos, Lucas, né, e Mateus, né? E essa parte desse texto é quando Jesus já está voltando já nessas pregações, e ele é praticamente criticado pelos discípulos. Na verdade é essa. Por quê? Porque eles queriam que Jesus fosse os templos, fosse para pregar para as pessoas, porque o tempo era curto. Eu creio que mesmo sabendo que a crucificação estava chegando perto, mas eles pensavam: vamos pregar para as pessoas, importante. Mas aí Deus dá uma lição, falando na boca de Cristo. A verdade foi essa, né? Porque se vocês não for uma criança, como que vai receber o reino do céu? Então essa crítica que eles foram aprender, os discípulos aprenderam mais um pouquinho com o nosso Mestre Jesus, né? É maravilhoso, né, pastor? Vocês vejam, nossos espectadores do Falando de Deus, que o modelo a qual o Senhor Deus deixou e nos instruiu por meio do seu unigênito Filho Jesus Cristo, em pessoa, em carne, no meio dos seus discípulos, a orientação foi que seguisse os exemplos de uma criança. Nós poderíamos aqui citar tantos deles, mas o que mais foi citado aqui é a total dependência. Nós poderíamos citar sobre a confiança que uma criança tem no seu pai, totalmente, né? Outra coisa que nós poderíamos citar aqui é que uma criança não tem olhos para outros pais ou o pai dos demais, não. O pai de uma criança, quando ainda está em formação, é o ídolo dela, não é verdade? Tudo que esse pai faz é o suficiente, é o super pai, é o suficiente, é o super-herói. Então, nós observamos em um tempo que se criticam tudo que Deus faz, zombam de tudo que Deus faz. E o pedido ou a ordem de Jesus Cristo para que alguém fizesse a vontade do Pai, vivesse o reino do Pai, era dar valor ao que Ele faz, ao modo que Ele faz, glorificar Ele pelo que Ele é, pela sua criação, pela sua existência e por Ele permitir a nossa existência. Então, vai a primeira dica a você: quer ser feliz? Siga o modelo é as crianças, tá bom? E você que nos acompanha aí como espectador do Falando de Deus, hoje é o nosso 25º programa,
nós queremos primeiro agradecer a tantas pessoas que têm compartilhado, têm curtido, se inscrito lá no canal do YouTube Verdade Bíblica, programa Verdade Bíblica, e também nos seguido lá no Facebook, também na página Falando de Deus. Nós queremos primeiro agradecer a você. E você que porventura hoje é a primeira vez que está nos assistindo, eu quero lhe fazer um pedido ousado, tá bom? Além de você assistir, você compartilhe esse nosso programa com o maior número de pessoas possíveis, para que você possa também ser um evangelizador, você possa também ser um missionário com essa obra, é uma obra de missão. Ora, nós sempre viemos aqui para gravar aqui nos estúdios Marcos e Adenilson esse programa Falando de Deus com um único objetivo. O objetivo é proclamar o reino de Deus, anunciar as verdades de Jesus para o maior número de pessoas possível. Então, se você pode, e você pode, está no seu alcance, basta um clique, você curta aí, se inscreva na página, acione o sininho para que nas próximas programações você, toda sexta-feira, receba aí também o aviso. Você acionando o sininho, já vem para você já aquele aviso e você vai aí acompanhando o Falando de Deus, vai ser muito abençoado. Hoje é o 25º, então você tem 25 programas, você que está chegando hoje, para você acompanhar aí, ser abençoado, edificado e compartilhar aí também para edificar outras pessoas que poderão vir e ver esse nosso programa Falando de Deus. E agora então nós vamos fazer a terceira pergunta aos nossos queridos irmãos, nosso convidado. Estou muito feliz de recebê-los aqui hoje. Muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, com o testemunho e tudo que está acontecendo nesse programa, o rumo da nossa conversa. É uma boa prosa aqui, né, pastor? Graças uma a boa Deus. prosa, né? Sentimos a presença do Senhor aqui. Deus é muito bom. Nós falamos aqui e sabemos que nessa roda de prosa aqui tem muitas pessoas que estão partilhando conosco dessa nossa conversa. Então a nossa terceira pergunta e última pergunta faz parte do tema do nosso programa. As crianças são realmente um modelo para quem quer ser feliz, ou é mito isso? Ou elas são verdadeiramente um modelo para isso? Com certeza, não é mito. As crianças realmente são um verdadeiro modelo de felicidade. Eu olho assim a sinceridade, como o pastor já disse, e a simplicidade de uma criança. E a felicidade da criança não está na casa, no carro, não está no dinheiro. A felicidade da criança, ela está naquele tempo que você tem para dar para ela. Naquele momento que muitas pessoas, permita-me dizer, pastor, infelizmente, pensam que estão perdendo tempo, mas estão ganhando tempo com o seu filho. Um momento que muitas vezes a gente pensa em comprar o melhor presente para ele. E às vezes você chega em casa e dá para ele o melhor presente para o seu filho. Sabe do que ele fica interessado? Eu acho interessante. É na caixa. Ele quer entrar dentro da caixa. Ele quer montar cabana ali. Montar cabana com criança. Sabe? Ter um tempo com seu filho. Brincar de stop. Eu acho que é isso que precisa. Isso é a verdadeira felicidade. E se o Senhor me permite também uma verdadeira felicidade que eu gostaria de falar. E Deus me trouxe a lembrança agora de algo que foi muito especial. Eu digo pelo meu esposo, né? Que também é meu esposo e é meu pastor, meu companheiro, meu amigo. E eu louvo a Deus porque uma certa feita nós estávamos no culto e era dia dos pais. E o nosso filho estava fazendo uma apresentação, porque a minha filha já fazia parte da mocidade, então ele estava nas crianças. E ele começou a chorar. Meu esposo levantou do banco, essa pessoa pequenininha aqui, foi lá e pegou ele no colo. Aquilo lá para mim foi muito emocionante. E a brincadeira que o pai, nós como pais temos com a criança, a atenção que você dá para ela. Muitas vezes ela chega ali, puxa você, a sua roupa, e você olha para baixo. Ela só quer o seu olhar, ela quer um tempinho para você. A criança, como eu disse, não precisa de muito para ser feliz. Isso nos ensina como ser feliz. Um modelo. Um modelo. Totalmente dependente. A criança não se preocupa com marca de roupa. Ela não se preocupa com a marca de sapato, com a maquiagem, com o cabelo. Ela simplesmente se preocupa em estar ao nosso lado. E então esse é um exemplo de felicidade.
Você não precisa ter uma casa sublime, uma casa esplêndida para que seu filho seja feliz. Você precisa ter a presença do Pai ali. E eu vejo assim, Deus também para nós. Porque nós, para sermos felizes, precisamos dessa presença, que é a presença do Pai na nossa vida, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E quando nós vimos e ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, nosso coração salta de alegria. E eu vejo que assim também é criança. Quando a gente fala, filho, eu te amo, o coração dele salta de alegria. De tanto que isso é tão glorioso, que a maior promessa que Jesus fez para nós está registrada ao final dos Evangelhos. E diz o seguinte: eis que estarei convosco até a consumação do século. E isso é mais que suficiente para alguém que está seguindo o modelo de uma criança. Independente do lugar que esteja, do problema que esteja passando, das intempéries da vida, as portas fechadas, os estreitos, frases que você costumeiramente ouve e talvez diz. Independente de tudo isso, o Senhor Jesus estando com você, isso já basta, é mais que suficiente. Ele não prometeu que não iríamos enfrentar problemas, não, mas Ele prometeu que apesar dos problemas, Ele estaria conosco e não nos deixaria de mão. É a mesma pergunta que fazemos ao pastor Delvair. As crianças são realmente um modelo para quem quer ser feliz? É verdade ou é mito isso? Nós temos que mencionar aqui essa passagem de Catanduva. Agora faz 6 anos que nós estamos residindo em Catanduva. Porém, em Campinas, mais a minha esposa, porque eu estava a trabalho, nós tivemos um trabalho de 2 anos, praticamente numa ONG, vamos dizer assim, numa comunidade. E a maioria das vezes, quando eu chegava em casa, a tia Rosa estava chorando por ouvir aquilo que as crianças tinham que falar. Porque muitas vezes, meus irmãos, o lar ele está destruído. A realidade é essa, porque os pais muitas vezes não estão combinando mais. E a criança, ela vem, é como se fosse uma esponja, ela suga tudo isso. Mas só precisa de um pai ou mãe dizer assim: filho, eu te amo. É por isso que eu digo, que essa pergunta assim, não é um mito, é pura realidade. Hoje, pela graça de Deus, nós temos uma netinha de 2, vai indo para 3 anos de idade. E quando ela chega para dar um abraço e dar aquele abraço apertado, nós vemos a felicidade. Então, concordamos sim, que é sim, meu pastor. A presença do Pai superabunda todas as outras coisas que possam ser palpáveis, visíveis ou que coloca no bolso. A presença de Deus é muito maior do que tudo isso. Então, respondendo a nossa pergunta, criança é verdadeiramente um modelo para quem quer ser feliz? Sim. Com certeza. Graças a Deus. Nós queremos também saber, em poucas palavras, de nossos irmãos, como ingressaram nesse ministério infantil, acerca do trabalho, acerca do departamento que cuida das crianças, que ensina as crianças, que orienta, e as ministrações onde os irmãos são convidados para atuarem nessa área das crianças. Como eu iniciei no departamento infantil, foi, como eu disse, na minha conversão, com 3 meses. Com 3 meses de convertida na igreja, eu fui chamada pelo meu pastor para que eu pudesse auxiliar na escola dominical, no caso com as crianças da classe infantil, os pequenininhos de 2 a 3 anos, E ali eu comecei, eu nunca me achava, ter esse chamado de Deus. Eu sempre ouvia Deus no decorrer da minha jornada com Cristo, ouvindo que Deus tinha um chamado na minha vida, no ministério da palavra, a qual eu não queria. Eu confesso, eu queria no ministério do louvor. Mas os propósitos que Deus tem para nós é além daquilo que a gente pensa e imagina. E a palavra do Senhor diz que Ele tem sempre o melhor para nós. Comecei então ali auxiliando na escola dominical. De auxiliar, eu fui para regência. De regência, eu fui para líder. E quando eu fui para líder, comecei a dirigir os cultos. E um dia tive que pregar. E nesse dia de pregar foi difícil.
Eu ouço muitas tias hoje, graças a Deus, com essa questão de redes sociais. A gente tem comunicação com outras tias em outros estados, em outros países até mesmo, e pergunta: tia Rose, você já ficou nervosa ao ministrar? Eu falei: muitas vezes. Ainda fica. Até hoje, porque eu lembro, teve um pastor meu que ele disse: filha, o dia que você perder o nervosismo, você desce do púlpito, porque não é mais você, não é Deus mais falando na sua vida, falando através da sua boca, é você. Então, assim, esse nervosismo, porque é uma responsabilidade grande, pastor. E aí eu ministrei a minha primeira ministração. Foi difícil? Foi. Nem lembro assim muito bem, mas eu estudei muito a palavra de Deus naquele dia, como estudo até hoje, é claro, é óbvio, porque a palavra se renova todos os dias. Por mais que você já tenha estudado um texto, qual seja, qual for, você sempre vai achar algum contexto dentro daquele texto que você fala assim: não estava aqui, isso apareceu agora aqui. Eu louvo a Deus pelo tempo que a gente vê a mudança do crescimento do entendimento do Evangelho, que nós aprendemos, que nós temos a oportunidade de fazermos estudos bíblicos e aprender. E nesse longo tempo, lá em Campinas, né, quando nós sempre congregamos a Assembleia de Deus, né, no Ministério Belém, e na nossa sede lá em Campinas tem um trabalho, se o pastor me permite falar, tem um trabalho na nossa igreja chamado CFPC, Curso de Capacitação para Professores de Criança. Ali é uma escola teológica para líderes de departamento infantil. Então eu estudei ali durante 3 anos, já fazia 10 anos que eu trabalhava com criança. E aí surgiu essa oportunidade da gente aprimorar, estudar, aprender mais. A gente tem sim o chamado de Deus, mas assim, não é porque você estuda que você tem o dom de Deus. O dom de Deus, assim, de você ministrar. Hoje, quando eu me vejo ministrando, eu vejo o quanto Deus transformou e fez eu crescer. E cada dia eu aprendo. Cada dia eu aprendo com uma pregação. Às vezes os temas são iguais. Pode ser médico dos médicos, pode ser o pastor, o bom pastor, mas sempre a gente aprende alguma coisa nova. Agora, a irmã vai fazer uma demonstração do trabalho que ela faz com as crianças, e ela trouxe muito pouco material para essa gravação, mas quando ela vai ministrar, ela traz muito material, e isso encanta as crianças, abençoa a vida das crianças. E também toda a igreja é edificada com a mensagem em forma, ali às vezes de uma mímica, uma forma simples de transmitir. É porque criança é visual, né, pastor? Criança é visual, e aí impacta toda a igreja. Então, agora ela vai fazer a demonstração, e depois nós vamos já receber a mensagem desse nosso programa, pelo pastor Delvair e pela a tia Rose. Já. Fica olhando. Então, pastor Marcos, como o senhor disse, a forma com que eu utilizo o recurso, porque as nossas crianças, ela é visual. Ela memoriza 90% daquilo que ela vê. E essa mensagem para mim aqui é uma mensagem impactante que eu acho na vida das crianças, porque nos ensina que o amor de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, do qual ele veio nessa terra como um bebê, assim como as nossas crianças. Ele se entregou na cruz por amor de mim e de você. Derramou todo o seu sangue por amor de mim e de você. Ele morreu. Ele foi sepultado. Mas a palavra do Senhor diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E ele já não mais está naquele sepulcro. E ele voltará para nos buscar. Pastor Marcos, esse daqui é o Davi. Ele, dentre os seus irmãos, foi escolhido, chamado para ser rei de Israel. Samuel foi até a casa dele e ungiu ele. Era apenas um menino, um simples menininho, pastorzinho de ovelha, a qual ninguém dava nada para ele. Mas esse menino foi muito usado por Deus. Ele foi segundo o coração de Deus e nos ensina a ser valente para vencer as batalhas dessa vida, com Cristo sempre na vida da gente. Outra criança que eu trouxe aqui, pastor, para mostrar para o senhor, é um menino. Esses recursos sou eu mesmo quem faço,
Deus me deu a graça de confeccioná-los. Esse daqui é o Samuel. Deus chama ele 3 vezes, Samuel, e ele não consegue entender a voz do Senhor. Deus chama ele novamente, Samuel. E ele vai correndo até Eli e pergunta: o senhor está me chamando? E ele diz: não, volte a dormir. E ele pela 3ª vez ouve: Samuel. E ele corre para ele. Quando ele fala para ele assim: Samuel, quando você ouvir novamente chamar o seu nome, diga ao Senhor: fala que o teu servo ouve. Foi isso que ele fez. Quando ele ouviu Deus chamando ele respondeu. E é assim que nós devemos responder para o Senhor. Fala, Senhor, porque que o teu servo ouve, porque eu quero fazer o teu querer e a tua vontade. Deus abençoe todos vocês, todas as crianças. Agora nós vamos ouvir, é um momento especial do Falando de Deus. Que mensagem a tia Rose deixa aos espectadores do Falando de Deus hoje, nesse nosso 25º programa Falando de Deus? A minha mensagem, pastor, que eu deixo para os ouvintes, todos vocês que estão assistindo agora nesse momento. Às vezes você está precisando, está carente de uma palavra. A palavra que eu tenho para te dar: Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você. Ele deixou toda a sua glória e veio como homem. Nasceu em um gesto tão simples, em meio a animais. Ele se entregou, se doou, nos ensinou como ser nessa terra, como sermos humildes, como aprendermos com Ele em todas as formas de agir e viver. Se você está vivendo um momento triste na sua vida, angustiante, se você está passando uma situação difícil, Jesus é a solução do seu problema. E o que eu tenho para te dizer é: corre para Jesus, vem, porque Ele está de braços abertos te esperando. Amém? Que coisa maravilhosa. Pastor Delvair, que mensagem o amado pastor deixa aos espectadores do Falando de Deus? Primeiramente eu quero agradecer, porque através dessa mensagem, desse trabalho que o pastor está fazendo, quantas vidas estão escutando e observando? Porque muitas das vezes, pastor, nós pensamos que o dinheiro vai trazer felicidade. Muitas vezes pensamos que a riqueza vai trazer felicidade. Mas como dito aqui, que nosso Jesus, ele veio simples. E a mensagem mais simples que é essa: Jesus te ama. Ele pode confortar o seu coração. A verdade é simples e objetiva. Quando você querer mudança na sua vida, pensa que existe um Deus e um Jesus que foi crucificado por você. E o sangue foi todo derramado. Isso é um exemplo, estamos aqui para dizer para você: venha para Jesus, serve a Jesus, que Ele tem o bom e o melhor para te entregar. Glória a Deus. Que coisa boa, que alegria ter-nos recebido. Amém. Alegria enorme, viu? Amém. Meus irmãos, foi um prazer para nós ter recebido. E fica todo o nosso sentimento de gratidão aqui, a Denilson como diretor, eu aqui como apresentador desse programa. E fica o nosso agradecimento de coração dos irmãos ter aceito, ter se disponibilizado a estar aqui conosco, para junto falarmos de Deus aqui. Deus abençoe, muito obrigado. O prazer foi nosso. O prazer é meu, né? Estar aqui, poder também fazer a divulgação de Cristo. Porque Ele sim é o alvo, Ele é o foco, né, da nossa jornada de levar a mensagem da cruz. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Pastor, eu tenho que agradecer. Foi uma honra participar. Fico muito feliz quando o senhor ter ligado, né? E informado, o nosso coração se encheu de alegria de estar participando aqui, falando um pouco da vida de Jesus. Graças a Deus. E nós vamos receber agora a oração do pastor Delvair, que vai estar orando por você e por mim. E depois nós já vamos, que pena, nos despedir de mais um Falando de Deus. Amém. Oramos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Deus de providência, Deus que nos deu o sopro de vida. Pai, neste momento eu venho te glorificar pelo ar que nós respiramos. E através, meu Pai, desse estúdio, onde o Senhor preparou, eu sei que muitas almas estão dependentes de Ti. Mostre um caminho, Senhor Deus, uma luz, para que todos vão ao Senhor Jesus. Deus,
Eu te peço ao Senhor, que o Senhor comece a habitar nesses lares, meu Pai, que estão destruídos, e mostra todo o poder e tua glória, porque o Senhor é um Deus de mudança, um Deus de cura e um Deus de salvação. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que pena, chegamos ao final do nosso Falando de Deus e contamos com a tua colaboração para compartilhar esse programa com o maior número de pessoas, tá bom? Até sexta-feira que vem, aonde nós estaremos aí, teremos aí convidados novos e estaremos aí nessa continuidade dessa série aí, dessa terceira série do Falando de Deus. Será ele o nosso 26º programa na próxima sexta-feira, tá bom? Aguardando você, que Deus abençoe sua vida ricamente, poderosamente e gloriosamente. Deus os abençoe, até sexta em mais um Falando de Deus.